Nesse vídeo aqui você vai aprender como fazer a famosa centaurada, como executar um bom rush de centauro. Estratégia muito executada em alto nível por players como Demista, Scad, Ulisses, Matheus, Eric BR, que sou eu. Essa estratégia pode-se dizer que é uma das estratégias mais difíceis de ser executadas em alto nível e até níveis intermediários para mais baixos também, mas que é a mais efetiva, além de ser extremamente plástica e bonita quando executada de forma bem feita, quando ela é bem executada. É também a que tu mais vai usar, a que tu mais vai ter que executar quando tu jogar de Zeus. Portanto, é uma estratégia fundamental. Então bora lá, né? Vamos lá então para o exemplo do vídeo de hoje, que é basicamente Zeus contra Poseidon. No caso, eu de Zeus contra o Glassingrum de Poseidon. O Glassingrum que foi vice-colocado do campeonato BR, de Top BR, dos melhores brasileiros do ano passado. E de novo vai estar aí esse ano competindo. Ou seja, um jogador muito experiente, muito bom jogador. E o que a gente vai ensinar para vocês aqui hoje então, como vocês já viram, é basicamente a centaurada. Ou seja, o Sent Rush, né? A gente rushar com o centauro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para esses centauros, a gente não perder esses centauros? Como é que a gente faz para esse centauro não causar um problema na nossa economia? E é basicamente isso que a gente vai estar explicando aqui hoje. Qual é o start que a gente vai fazer nesse mapa? Se vocês não viram o start ainda, clica no cardzinho em cima. Então, mas aqui a gente vai executar um 4-2-2 com o Jazão antes de upar. É mais ou menos a mesma coisa que a gente viu no jogo do Matreus, por exemplo, e nos outros jogos que eu fiz. A questão é, por que a gente faz esse tipo de start rápido quando a gente vai Centauro? A gente pode fazer starts mais lentos, mas contra grego eu não recomendo fazer starts mais lentos. Zeus War eu recomendo fazer 5-3-2, start clássico, padrão. A gente não tem motivo para querer upar mais cedo, a gente quer economia para fazer mais centauros que o nosso oponente, enquanto contra Hades e Poseidon, que geralmente vão ou para agressividade ou para TC, a gente quer upar o mais cedo possível, porque dessa forma a gente consegue causar algum tipo de dano ao TC ou à economia do nosso oponente antes deles se murarem e ficarem se fechando. Então é por isso que a gente vai um 4-2-2 aqui. Então o stat padrão é aqui, então a gente faz o Jazão. Eu tenho informação de onde ele tá caçando aqui, eu já passei para explorar, e eu já mando o Jazão lá e upo então por Hermes. Quais são os tipos de economia que a gente fez então? Cães de caça, e agora a gente pode clicar na machadinha assim que tiver caça para isso. Então, machadinha, e o Jazão tá vindo aqui para cima. A gente começa a fazer uma espécie de harás, né, na caça dele, e aqui eu posso simplesmente soltar o raio no herói dele e forçar ele a perder esse tempo aqui na caça. Nesse momento eu exploro aqui dentro, eu quero saber onde é que tá o gold dele. Ele tá muito tempo sem caçar já agora, né? Ele tá virando e batendo com os o tempo inteiro. A economia dele tá dessa forma e ele vai pra TC nesse momento, mas a economia dele não tá boa pra ir pro TC, né? Ele teve uma espécie de delay aí pro TC dele, que era pra ser um flash segundo TC. E aqui então eu quero ter certeza de que ele tá indo pra segundo TC, então mando meus scopos no segundo TC e controlo os scopos para ter visão desse segundo TC. Nesse momento eu já posso upar o meu Centauro Polemarca. Então 2 centauros e up contra gregos. Contra Uranos a gente não faz isso. Contra Uranos a gente pega primeiro o Centauro Polemarca, depois a gente faz o segundo Centauro. Então eu tenho certeza agora que ele tá vindo para esse segundo TC. Então eu começo a ir para cima. Cuidado com esse Centauro. Quando esse Centauro tá fora de Polemarca, a gente tem uma coisa que a gente chama de track rating, que é unidades ranged, elas têm isso. O que é track rating? É basicamente a precisão que a unidade acerta os tiros. Então essa Hipólita e esse Centauro, eles têm track rates diferentes. Essa informação, ela não é... A não ser que tu tenha alguns mods instalados, essa informação ela não é aberta. Tu tem que ler ou no código do jogo ou instalar alguns mods de stats, se eu não me engano. Eu não tenho esse mod instalado, mas são mods que tu consegue ver os stats das unidades. Ele não mostra o track rating aqui. Esse Hipólita deve ter algo em torno de 6, mais ou menos, de track rating. 5.7, 5.8, algo nesse sentido. Enquanto o Centauro tem algo em torno bem menos disso. O que isso significa, esse número? 5.8, 5.7. Eu vou até 6. Inclusive eu acho que é 6 a precisão dela, ou até talvez até maior que isso. O que significa esse número? Que qualquer unidade que ande ou corra abaixo desse número de track rating vai ser atingida pelas flechas dessa unidade. Portanto, o Centauro ele tá correndo nesse momento a 5 de velocidade, sem o up. Quando a gente upar, a gente volta a 6.5. Não tem nenhuma unidade que tenha um track rating de 6.5. Portanto, não vai existir nenhuma unidade que consiga acertar um tiro no Centauro. O que acontece é que quando uma unidade melee bate no Centauro, o Centauro ele tem uma espécie de... Ele toma uma espécie de slow quando uma unidade melee bate no Centauro. E isso faz com que qualquer unidade ranged consiga acertar os tiros nele, inclusive unidades heróis. E é por isso que contra Uranus, por exemplo, às vezes a turma acerta o tiro, porque o Murmilo, por
provavelmente acertou um hit no Centauro. Isso são coisas que a gente sempre tem que estar ligado. Então aqui eu já mantenho o Centauro atrás para não tomar o tiro da Hipólita. E quando a Hipólita se afasta, então eu venho com o Centauro. Começa a dar dano. Meu Odisseu vai no Centauro dele. E agora que eu tenho o Centauro Polemarca, eu começo a me aproximar. Eu não tenho motivo pra focar nos heróis dele, então eu mato os views. E aqui agora então eu posso matar o Centauro. O Centauro afastou, eu posso ir de novo nos views. E dessa forma a gente pune o TC dele. A gente não consegue parar o TC, né? Mas a gente consegue punir essa decisão. E é isso que a gente faz então. Aqui, se tivesse um pouquinho mais de vida, podia matar mais esse aldeão aqui também. Talvez até mais esse aqui, por exemplo. Então eu saio daqui com todas as unidades tendo pouca vida. E enquanto ele estiver focando nesse Odisseu, eu posso continuar lutando. Chegou a Hipólita, eu tenho que sair. Eu sou obrigado a sair. Agora, meu oponente pegou TC. O que eu faço com o Centauro agora? Teoricamente, eu não tenho mais onde raidar, correto? Não exatamente. No Vubli, os Centauros eles precisam de 3 especiais para matar um aldeão. No jogo da Steam são 2. Agora, em compensação, o Centauro da Steam ele tem menos velocidade que o Centauro do Vubli. Ele tem 6.2 de velocidade, enquanto o do Vubli tem 6.5. Então, no Vubli a gente é obrigado a fazer 3 Centauros. Pra, em um especial, a gente matar o Vil. Acontece que aqui eu posso fazer mais que 3 Centauros. Porque Poseidon faz Ripicon, então eu posso causar danos a Ripicon. Beleza, então eu não posso causar danos a Vil, porque eu não posso me meter embaixo da base dele e ficar sair matando todo mundo, né? Mas eu posso pescar Vil, e é basicamente isso que eu faço. Eu tenho que pescar Vil, ele tem que se murar, porque se ele não se murar, ele tem fraquezas nessa base, e são essas fraquezas que eu tenho que punir, e no momento que ele se mura, eu tenho que pescar esses Vils que estão fazendo muro. E é basicamente nisso que a gente compensa o raid. Aqui, ele tem um elefante muito safe no TC, e outro elefante muito safe. Essa árvore aqui é muito safe também, eu não consigo chegar ali sem perder Centauro. Aqui eu imagino que tem algum recurso, eu sempre tenho que ter isso na cabeça. Se eu tenho frutinha na base, ele tem que ter frutinha também. Essa frutinha ela tem que estar aqui, onde está o gold dele, eu tenho certeza que está o gold dele aqui, por causa desse armazém, ou aqui. Aqui é mais provável, portanto eu sei que aqui vai ter frutinha. Agora, por que eu não trago o Centauro aqui? Ele passa por 2 torres, e meus Centauros já estão com pouca vida, e a probabilidade dele manter os heróis dele aqui, defendendo essa entrada da base, e essa entrada da base é muito alta. Então eu vou onde eu considero que ele tenha menos força, onde ele é mais fraco, que é aqui. Onde ele tem essa madeira aqui que ele está coletando, muito próximo ao final da base. E é ali que eu vou pescar um aldeão ou 2. É exatamente para lá que eu vou. Pescar um aldeão ou 2, então um especial e adeus aldeão. Agora, ele coletou demais essa madeira. E apesar de estar murado, esse lado do mapa tá aberto. Tinha esse outro Centauro aqui tentando pescar um aldeão que tava fazendo o topo de muro. E eu já peguei o TC aqui da frente. Como é a macro pra gente pegar esse TC? Então a gente sai de um 4-2-2 start normal. A gente bota 5 na comida, 8 ou 9 na madeira e 1 no gold, correto? Correto. Um 5-3-2, por exemplo, a gente bota 2 no gold e 2 rezando. Na Steam de novo, a gente põe 3 rezando. E daí, enfim, tem outros vídeos falando sobre como a gente pode fazer essa macro na Steam. Agora, como é que a gente faz a macro a partir daí pra pegar TC? Todos os aldeões que nascerem, eles vão nascer no Gold. A gente precisa só de 5 pegando comida. E o resto vem pro Gold. Então a gente pega o TC com os que estão coletando Gold. A partir do momento que eu não vou mais fazer Centauro, que eu já fiz 4, eu tiro os aldeões do templo, eu paro de rezar com eles e vou fazer alguma coisa de útil com eles. Eu não tenho por que ter aldeão rezando se eu não estou produzindo nada que exija reza, que exija proteção, correto? Então eu não mantenho meus views inúteis, eu boto eles para trabalhar. E aqui então eu consigo achar essa abertura, essa fraqueza na base dele e eu entro para causar um estrago, né? Então eu já mantenho um aldeão, 2 aldeões, 3 aldeões agora. Vai sair o 4 com certeza. Vamos ver se sai um 5º. 4. Esse sai um 5º. Não saiu o 5º. Os heróis dele chegam e eu sou obrigado a sair. A partir de agora, como é que a gente faz para continuar causando dano? Eu já tô aqui na frente em aldeão, eu imagino. Ou se eu não tô muito na frente em aldeão, eu devo estar muito próximo. Ele tá um pouquinho na frente em aldeão, porque ele pegou o segundo TC mais cedo. Então aqui eu tenho que pescar aldeão e dar outboom nele. O que é outboom? Meu oponente, ele pegou 2 TCs aqui. Portanto, ele tá jogando boomando, ele tá jogando pra economia, jogando uma espécie de turtle, que é que a gente chama, né? Que é quando a gente faz um pouquinho de arme, mas a gente mais se defende do que faz qualquer outra coisa. É muito balanceado a forma como as coisas são feitas nos turtle. Então, pra gente punir isso, eu preciso dar um outboom nele. Eu preciso pegar mais TCs que ele, causar dano à economia dele. Fazer com que a minha economia seja mais forte que a dele no médio e longo prazo. Eu não tenho o porquê ficar fazendo arme aqui agora e vindo pra cima dele. Eu só tenho que me defender. A partir de agora eu já tô na frente em economia, a gente pode verificar.
Se eu não tô na frente, eu vou passar. Mas sim, eu tô na frente em economia. E essa vantagem da economia nossa tende a crescer cada vez mais. Quanto mais eu boomo, porque eu tenho um mapa e ele não. Ele tem 2 defesas pra caçar. E eu tenho um mapa inteiro pra caçar. Então aqui a gente vai pescando os aldeões que vão construindo o muro, né? Como eu já falei pra vocês. Coisa interessante. Esse centauro ele voltou atrás. Ele não gastou o especial dele no aldeão. Por quê? 3 tiros de especiais de centauro matam um aldeão. Não tenho por que eu usar 4. Se eu resolver andar aqui pra dentro agora com esses centauros, eu tenho mais um especial desse centauro pra poder usar. E isso às vezes mata uma unidade, mata um aldeão, entendeu? Então, eu não vou... O que eles chamam em inglês de overkill uma unidade. O que é overkill? É quando tu gasta mais dano naquela unidade do que ela precisaria ser gasta pra morrer, entendeu? Então é basicamente isso, a gente tem que sempre aumentar o nosso DPS, né? O dano por segundo, sendo 100% eficiente. Aqui eu perdi o herói por erro, e aqui esses 2 centauros estão pedindo pra morrer. De novo, 2 tiros de centauro matam um Toshot, 2 tiros especiais, né? Então, um Toshot morto e outro com menos da metade da vida. E a gente sai dele de novo causando dano. Se a gente não consegue pescar view, a gente pesca a unidade. E é assim que a gente vai causando dano a ele. Nesse momento então tô pegando meu terceiro TC. Meus upes de economia estão com economia rural, cano de caça, machadinha e picareta. E até daqui a pouco imagina que eu tô upando o segundo up de picareta, o Shaft Mine. Porque a minha economia tá rendendo muito. Então eu vou caçar esse meio aqui agora, nesse momento. Eu tô caçando aqui também. Agora, o que a gente começa a fazer pra transformar essa vantagem que a gente tem em economia em algo real e algo que de fato faça a gente ganhar o jogo? De novo, quando a gente tem vantagem, a gente tenta crescer essa vantagem. De novo, pescando mais um aldeão e salvando um especial de centauro. E agora, nesse momento, ele tá completamente murado. Isso significa que ele gastou muito gold para se murar, a economia dele não tá boa, eu matei muito aldeão, causei muito dano a ele. Eu tô com 3 CCs agora boomando mais do que ele. O que eu preciso fazer agora? Chegar mítica antes dele. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho que chegar mítica antes dele, eu não posso tomar dano, porque eu tenho certeza absoluta que ele tá fazendo arme. Ele tá fazendo arme até porque eu já fiz o scout de 2 Toshots aqui. Qual é o plano de jogo pra quem joga em Turtle, né? Fazer arme, ir pra cima, tentar causar um dano a mim, já que agora eu tô com 3 CCs. A preferência de ataque é dele. E daí pegar o terceiro TC e subir mítica. E me acompanhar dessa forma porque o late game é de Poseidon. Então, a gente tem que chegar mítica antes dele, ou se a gente não chegar mítica antes dele, a gente tem que chegar com uma economia melhor que a dele. E é basicamente isso, então. Eu já causei dano na economia dele, com centauros. Eu ainda tenho centauros, eu não tô rodando mais centauro. Não tenho motivo pra rodar mais centauros. E nesse momento eu vou pensar em ir heróica e depois mítica. Então eu construo dois estábulos, só pra caso de eu precisar fazer esses estábulos. Eu tento causar mais um dano, mato um aldeão e vou embora. Então, eu construo esses dois estábulos do lado do meu TC, tirando assim pontos de contato com o meu TC. Qualquer espécie de push que ele tente fazer no meu TC é muito mais complicado para ele que funcione agora. Passo um muro aqui em cima, também para proteger, e caço o meio do mapa e vou pegar gold aqui também no meio. Sempre pensando em coletar os recursos da frente primeiro, quando eu vou jogar defensivo depois. Qual é o ponto de eu coletar isso aqui agora, ao invés de estar pegando gold aqui atrás, por exemplo? O ponto é que, quando eu pego o gold aqui da frente, nesse momento, eu sei que ele tá fazendo arme, e eu não tô fazendo arme nenhum, eu não tô fazendo tropa nenhuma. Aqui, ó. Tudo que eu tenho fazendo pra fazer tropa são isso aqui, e não tem nada rodando. Agora, ele tá rodando tropa. Ele tá aqui, ó, rodando tropa. Significa que a preferência de map control é dele. Acontece que eu tô boomando os 3 CCs. Então o que eu tenho que fazer? Quando o meu oponente ele tá mais fraco economicamente do que eu, só que ele tem mais arme do que eu tenho que tirar completo valor do arme dele. Eu tenho que fazer com que o arme que ele fez, o recurso que ele gastou em arma, seja completamente inútil, para que assim eu tenha uma vantagem de fato. A minha vantagem é ter uma economia mais forte que a dele, e a vantagem dele é ter mais arma do que eu, ou seja, ter a preferência pelo map control. É basicamente nisso que a gente joga. Estou aqui construindo uma academia militar e uma academia de arco e flecha. Qual é o ponto agora então? Por que eu comecei a rodar infantaria? Porque eu tô pensando em rodar infantaria e Toshot. Aqui a arma dele se aproxima e eu já tiro. Mesmo que eu perca o aldeão, por isso não tem problema. Eu consegui tirar proveito dessa caça que tava aqui. E o gold também sai sem nenhuma espécie de dano, né? Então tá bom, vou perder 2 aldeões, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Agora, por que eu comecei a rodar então? Eu comecei a pensar em rodar Oplita e Toshot ao invés de rodar Ripicon e Toshot, que é a mesma coisa que ele tá fazendo. Porque meu plano de jogo aqui ele tá muito claro. Eu tenho muita vantagem econômica em relação a ele, e ele fez arme. Ele gastou muito recurso em arme. Portanto, se ele tem uma economia fraca e ele tem arme, a única coisa que ele tem é arme. E de Zeus, a gente tem
um poderzinho na mística que se chama Lightning Storm, que é a tempestade de raios, por Era, que basicamente mata o arma inteiro do nosso inimigo. Agora, como é que eu faço pra punir um meu oponente que não tem economia nenhuma e que tem muito arma? Eu tenho que matar o arma dele em algum momento, correto? Agora, ele tem grande parte da população dele em arma, a minha economia tá mais forte que a dele. Se eu acabar com a arma dele, eu ganho o jogo. Essa é a lógica por trás disso. Então, meu plano de jogo é Era. Agora, como é que eu faço Era ser um... Porque assim, se eu for por Era e meu oponente for por Hefesto, e esse jogo durar mais do late game, meu oponente vai ganhar. Se ele tiver economia pra isso. Porque Hefesto, a gente tem o Up da Forja do Olimpo. Aqui, esse Up da Forja do Olimpo que deixa todas... E além do Plane Vault, né? Do Campo de Abundância. A longo prazo, Hefesto sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar de Era. Então, o meu ponto é forçar, meu ponto é punir a falta de economia do meu inimigo. O que ele fez além da conta de arma, gastou muito recurso em exército, em tropa, e não gastou muito recurso em economia. Então, meu ponto é, eu tenho que defender o arma dele, dar 0 valor pro arma dele e depois punir essa espécie de, entre aspas, erro. Não é um erro, mas é basicamente como o jogo foi indo, né? As decisões que ele toma contra as decisões que eu tomo. Então, é uma espécie de counterplay pro que ele tá fazendo. Quando eu defendo, eu não dou nenhum valor pro arma dele. Eu não luto lutas que eu não preciso lutar. Eu começo a fazer o counter imediato do arma dele. A longo prazo não, no late game, o arma que a gente faz pra matchups de Greek War, de grego contra grego, são Oprita e Toshot. Então, como eu não pretendo lutar na heróica, eu só quero passar pela heróica porque eu preciso passar pela heróica pra chegar na mítica, eu começo a rodar então Oprita e Toshot. Porque dessa forma eu gasto menos e já vou direto pra um arma de late game, que é exatamente pra onde eu quero ir aqui nesse jogo. Eu quero ir pra Era, só que pra mim chegar em Era e eu tirar o máximo valor possível da minha tempestade de raios, eu tenho que forçar a paz. E é por isso que eu clico Apolo, ao invés de Dionísio, por exemplo. Eu tenho que forçar a paz dele. Agora, como é que eu forço a paz dele? Poseidon, ele não tem Apolo. Ele tem Afrodite e Dionísio. Portanto, ele não tem esse pequeno serzinho aqui, essa passagem pelo submundo. Eles não têm isso. A gente pode punir Poseidon, basicamente por isso, pela falta de mobilidade que ele vai ter no mid late game, devido à falta do submundo. E é basicamente por isso que eu penso em forçar a paz dessa forma. Eu posso forçar a paz com o submundo e depois uma tempestade de raios para finalizar o jogo. Agora, ele me raida. Como é que a gente reage a raids? Eu não preciso sair com o Aldeão em direção ao meu TC, posso só trazer ele em direção ao meu army. Eu já falei em relação a isso no jogo da Tana Rush, é que eu defendo o raid dele por completo. Agora, meu army, ele não é suficiente para defender esse army dele aqui. Ele não tem counter para isso. Eu não tô fazendo Hipicon para counterar esses Toshots aqui. Portanto, a partir do momento que ele começa a avançar com esse army, eu não posso mais ficar aqui. Se eu tenho essa visão, em algum momento, o Toshot dele passando, como eu tenho aqui agora, eu não posso mais lutar. Aqui eu tenho que sair com esse view, que nem eu faço aqui agora, que eu tiro completo o valor do army dele. E é sempre assim, a gente tira o valor do army do nosso inimigo. Se a gente tem army e ele não tem, a gente tem que tentar ganhar valor ao nosso army. Enquanto quando a gente não tem army e ele tem army, a gente tem que tirar valor do army dele. Ou seja, fazer com que as decisões que ele tomou sejam inúteis. Então aqui eu tento comprar essa briga, aparece cavalos e eu só saio da briga de novo, tirando o completo valor do army dele. Dessa forma, então, eu faço um Pegasus, eu tenho visão desse ouro, eu pensei em ir para esse ouro, mas eu quero algo que force a paz dele, portanto eu tenho que usar o submundo longe do army dele. Se eu uso o submundo aqui agora, por exemplo, eu até poderia forçar a paz, mas existe essa chance dele não usar a paz, porque ele só sai com os views para cá e ele volta com o army dele aqui, tá muito próximo, e eu quero que ele use a paz, para que dessa forma tenha muito valor da minha tempestade de raios. Então eu vou usar o submundo aqui atrás, no TC de trás dele, longe do army dele. E é exatamente onde eu uso. E quando eu uso, ele instantaneamente usa a paz. De novo, exatamente o que eu quero. Ele tem paz, eu tenho que forçar a paz, e nesse momento eu já cliquei Era. Meu oponente não tá nem heróica ainda, eu já cliquei Era. Ele com certeza já clicou heróica aqui. Inclusive tá 50%, em 30 segundos mais ou menos ele deve chegar em mítica aqui, em heróica aqui. E ele tá por Afrodite, que tem o poder do curse, né, da maldição, ou seja, transforma meu arma em porco, e nesse momento vai servir de recurso defensivo. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, de novo, tentar ganhar valor pra minha tempestade de raios. Como é que eu faço isso? Eu tento não perder nenhuma luta, ou pelo menos não ser esmagado em nenhuma luta, até minha tempestade de raios chegar. E quando ela chegar, eu tenho que forçar ele a estar numa luta de forma engajada, de forma 100%, ele tem que estar lutando aquilo antes da minha tempestade de raios chegar. Para dessa forma ele tem menos reaction time, para dessa forma ele tem menos tempo de reação para reagir ao meu poder que vai acabar com o army dele.
Então nesse momento, falta 0 segundos, eu começo a lutar com a arma dele. E ele usa a maldição. E se a minha pop começar a descer, eu volto pelo submundo, espero recuperar minha pop de novo. E volto pra lá com tempestade de raios. Minha pop tá em 135 agora, já tá descendo do full pop. Minha pop começou a descer aqui. Eu volto pra base, tento recuperar até 145 de pop. Ganho era então. E nesse momento, com mais de 140 de pop, eu posso voltar e usar a era. Agora, existe uma coisa aqui, pra quem sabe, pra quem joga de Zeus ou pra quem já jogou contra Zeus. Quando a gente faz o Garrison, quando a gente guarda uma unidade dentro de uma construção, essa unidade ela não é afetada pelo Era. Tá, mas então por que tu usou a tempestade de raios perto do TC, uma construção que ele consegue guardar unidades? O ponto é que a Era aqui é simplesmente para me dar espaço, para mim quebrar esse TC. De novo, eu tô jogando pelo Snowball aqui, pela bola de neve, que é quando eu consigo poucas vantagens no early game e eu vou fazendo essas pequenas vantagens se transformar em grandes vantagens. E de novo, essa Era ela pode não ser fator determinante para o jogo. Eu posso não instantaneamente ganhar assim com a Era como poderia ser em outras situações. Mas aqui, eu forço ele a sair da luta, eu forço ele a abandonar essa luta e portanto abandonar esse TC. O que me dá essa posição, e como eu já tenho muita vantagem econômica, eu posso simplesmente esnobalar o jogo a partir daí. E aqui, então, eu tô ganhando preferência pra acabar com esse TC. Tem meu arme médio, loops de economia estão até fortinhos. Todos os loops de economia dele estão um pouquinho abaixo do meu. Meu arme tá médio, tem o Toshot médio, tem o Oplita médio. Pesado, aliás, tem o Toshot pesado e o Oplita pesado. Portanto, meu arme tá mais forte que o dele. Então eu quebro o TC dele. Nesse momento eu tenho a preferência total por esse lado do mapa. Aqui, o Grass, ele já poderia clicar para resignar. Ele resolveu tentar ir mais longe, por quê? Porque ele tá clicando Mythic, ele tá Hefesto. E como eu expliquei pra vocês, a longo prazo o Hefesto ganha de Era, se tu tiver economia suficiente para isso. Então, como eu sei que ele tá em Hefesto aqui nesse momento, porque é a única razão plausível para ele estar continuando nesse jogo, eu tenho que tentar de novo esnobalar essa minha posição, cada vez mais, pra mim não ter risco dele voltar pro jogo em nenhum momento. Como é que eu faço isso? Eu pego esse TC. Agora uma posição de 3 contra 2 TCs vai virar 4 contra 2 TCs. Quando eu fortificar meu TC, vai ficar 180 de pop contra 130 de população. A gente tem então 50 de vantagem de população, é muita coisa. É mais do que suficiente para mesmo se eu estiver atrás em questão de up de arsenal, eu ficar na frente no fim das contas. Então é festa. E essa fortaleza aqui na frente. Garanto o TC. E agora eu tenho que começar a pressionar o gold dele, né? Tentar acabar com o jogo. Aqui eu chego na fortaleza, ele tem muito arma, muito ripapiche. Eu não consigo pressionar. Eu vou perder muito arma forçando. Eu acabei de pegar 4 TCs, minha economia está relativamente frágil para isso. Então já upando, terminando os ups de economia. E upando o arsenal. Aqui então ele avança com o arme. E essa luta é praticamente minha, então o que eu tenho que fazer aqui é lutar, forçar essa luta, ganhar essa luta, que é uma luta que eu ganho. E obviamente, qualquer unidade mata o herói, enquanto a Medusa já pega esse colosso aqui, andando, viajando, fazendo nada. E nesse momento então que eu tenho alguma vantagem de relação à arma, é o momento que eu tenho que usar para forçar. Então já aproveito e construo uma fortaleza aqui na frente. Eu vou começar a forçar aqui, ou aqui, né? Ameaço forçar aqui, de novo ele tem um arme muito sólido aqui defendendo, uma posição muito sólida. Então obviamente não posso forçar aqui. Agora, essa posição aqui, esse TC, ele tá no range daqui. O que eu posso fazer nesse momento é, para finalizar essa posição, passar murinho aqui, construir torres aqui e eu tenho mais um punch nesse TC aqui. Então eu tô atacando nesse momento por duas frentes. Aqui por trás e aqui. Se eu fosse tryhardar demais, se fosse um jogo de campeonato, eu ainda poderia atacar por 3 frentes. Eu sei que ele tem esse canto do mapa, esse corner, onde ele pode estar pegando gold. Inclusive, deve ser onde, sim, tem 7 adões aqui pegando gold. É com certeza onde ele vai fazer a trade dele, se ele for fazer trade em algum momento. Então, se eu fosse tryhardar e estivesse num campeonato, eu construiria barracas de Oplita nesse ponto. E atacaria por aqui também. Então eu estaria atacando por 3 frentes. Então aqui a gente tem mais uma luta.
Mais uma luta que eu ganho, eu tenho um arme campeão. De novo, esse up de linha de arme, de campeão, de pesado, eles são muito mais impactantes do que ups de arsenal, tá? Então preferência para sempre esses ups de arme de linha. O arsenal vem depois, sempre. Então aqui as catapultas e o muro sendo passado, atacando então de duas frentes. E aqui então que eu percebo que ele começa a movimentar o arma dele pra cá, é onde eu aproveito para pressionar esse TC aqui da frente. Esse TC vai cair com certeza, e eu começo a pressionar esse TC daqui. Quando ele volta com o arma pra cá, então é onde eu percebo que eu tenho que forçar a luta, né? Não é uma luta boa pra mim, esse TC vai cair com certeza, e é onde eu tenho que forçar a luta, já que ele tem recursos sendo gasto pra recuperar o TC, e ele vai ter menos população de novo, ele tem 115 de pop agora, 105 porque ele tá sem uma casa, então 115 agora. E esse TC vai demorar pra subir de novo. Enquanto isso eu tô ganhando uma luta embaixo do TC dele. É aqui então que eu percebo que eu não vou conseguir puxar aqui sem cerco, eu começo a movimentar pra essa posição. Então ele subiu o TC de novo. E agora eu começo a puxar aqui. Agora, como ele saiu daqui, ele largou essa posição para defender para aqui, essa posição já fica muito atacável. Agora eu consigo quebrar essa fortaleza e assumir essa posição para mim, então. Além do seu TC fortificado, nesse momento o jogo está completamente acabado. Até o de arsenal eu tenho mais do que ele, mesmo estando Era e ele estando Hefesto. E aqui então o Grass resigna. E a gente tem aí o primeiro exemplo contra Poseidon, um jogo de Centauro onde a gente joga boomando e snowballando uma vantagem de early game. Agora então a gente tem uma matchup que é completamente diferente a forma como a gente joga ela. A gente tem uma matchup que a gente não joga com o Centauro boomando. Blue Lagoon ele é um mapa muito agressivo, né? Blue Lagoon ele é um mapa que a gente joga geralmente com um TC ou dois no máximo. Sabendo disso, então eu sei que eu tenho que jogar aqui com um TC contra o Mor. Até por causa do meu gold, que tá muito ruim nesse ponto. Se eu pegar TC, eu tô basicamente fazendo minha carta de morte, né? A forma como a gente pune isso, a forma como a gente consegue dar dano em Uranus é matando a arma dele. E de vez em quando, claro, tentando matar Vil também. E é por isso que micro contra Uranus é a parte mais importante da parada. E agora então começa uma luta que é bem legal, na verdade, da gente observar como a gente vai micrar nessa luta. O setup da luta aqui agora, ela já é extremamente interessante.